Projeto de lei do Senado número 230 de 2018, do senador Ataíde de Oliveira, que modifica a consolidação da Lei do Trabalho CLT para dispor sobre a proteção da empregada gestante. Tramita em conjunto com o projeto de lei da Câmara 21 de 2018, parecer 103 de 2018 da CAI. Relator senador Ricardo Ferraz, favorável ao projeto e pela rejeição da emenda número 1 da CAI. 113 de 2018 da CCJ, relator senador Antônio Anastasia, favorável com a emenda número 2, substitutiva da CCJ que oferece. A matéria tramita em regime de urgência, nos termos do requerimento número 605 de 2018 e depende de parecer da CAS. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Para dar parecer em nome da CAS. Tem algum membro da CAS aqui, Bandeira, por favor? Senador Anastasia, já foi o relator. Eu vou conceder a palavra ao senador Antônio Anastasia para dar parecer substituindo a CAS do projeto de lei do Senado número 230. Muito obrigado, senhor presidente. Em projeto de lei do Senado, número 230, de 2018, senadora Thaís Oliveira, que altera a redação do artigo 394-A da CLT, com o objetivo de dar nova disciplina à proteção da empregada gestante e da lactante, quando o referido exercício de atividade no ambiente de trabalho insalubre. O referido projeto, em fase de aprovação do requerimento 605 de 2018 da senadora Simone Tebet, tramita em conjunto com o projeto de lei da Câmara 21 de 2018 do deputado Hugo Leal, que altera o 396 da mesma consolidação para dispor sobre descansos de alimentação. Ao justificar a primeira das iniciativas, o autor alega que a proposição visa restaurar o disposto da MP 808, de 14 de novembro de 2017, no sentido de vedar o labor insalubre grave da gestante, somente permitindo atividades para os casos de insalubridade média ou mínima, quando a mulher voluntariamente apresentar atestado médico que permita o trabalho nas referidas condições. Em relação à empregada lactante, o projeto, seguindo os passos do Estado de Proma Legal, somente determina o afastamento da obreira do labor insalubre quando ela apresentar atestado médico que recomende o distanciamento da atividade laboral. O PLS 230 de 2018 foi distribuído inicialmente à CAI, à CCJ e à Comissão de Assuntos Sociais, cabendo a essa decisão terminativa. Na CAI, o PLS 230, em parecer de autoria do senador Ricardo Ferraz, foi aprovado em sua integralidade. Na oportunidade, rejeitou-se emenda apresentada pela senadora Vanessa Grangiotin, que buscava restabelecer a redação do artigo 394-A da CLT, anterior à Lei 13.467, de 13 de julho de 2017. A senadora Simone Tebet apresentou a emenda número 2 CCJ, substitutiva. Em fase da aprovação do requerimento número 606 de 2018 de líderes, veio a plenária em regime de urgência, tramitando em conjunto com o PLC 21 de 2018, dos termos do artigo 3362 do Regimento Interno. Em relação a este último projeto, deixaremos de oferecer um relatório mais elaborado, tendo em vista que iremos opinar ao final pela sua tramitação em separado. Análise, senhor presidente. A matéria foi analisada em parecer de nossa autoria na CCJ. Na ocasião, destacamos a adequação dos termos do projeto aos requisitos formais de consolidade, juridicidade e regimentalidade, além de sua redação adequada à boa técnica legislativa. Resumidamente, a matéria é constitucional, pois compete à União legislar sobre a matéria. Não se trata ainda de questão reservada à lei complementar, motivo pelo qual a lei ordinária é o instrumento adequado, sob o prisma formal, porquanto não se detectam impedimentos para a sua aprovação. Quanto ao mérito, reiteramos aqui alguns argumentos. A fim de preservar o binômio proteção-flexibilização que norteou a aprovação da reforma trabalhista, o projeto permite à gestante exercer atividades insalubres em grau médio e mínimo, quando ela, por sua livre iniciativa, apresentar atestado de saúde emitido por médico de sua confiança, autorizando sua permanência exercida as citadas atividades. Ao fazê-lo, garante a empregabilidade da trabalhadora brasileira, conferindo a ela a opção de, salvo atividades insalubres em grau máximo, permanecer ou não em seu posto de trabalho. A regra, em respeito à saúde da gestante, passa a ter o afastamento, somente sendo permitido o labor insalubre em grau médio ou mínimo, quando a trabalhadora, por sua livre iniciativa, desejar continuar a exercê-lo. Na mesma linha, em relação ao desempenho de atividades insalubres por mulheres lactantes, igualmente louvável a proposta de que a trabalhadora seja afastada da atividade insalubre em qualquer grau, caso apresente atestado de saúde emitido por médico de sua confiança, que recomende o afastamento durante o período de lactação. Com isso, evita-se a discriminação
discriminação em ambientes com atividades insalubres, o que poderia afetar a empregabilidade da mulher, principalmente quando se tratar da empregada em idade reprodutiva. Entretanto, senhor presidente, conforme alerta a senadora Simone Tebet em sua emenda substitutiva, o projeto determinou que a empregada deixe de receber o adicional de insalubridade quando afastada do exercício de atividade nociva à sua saúde. Nesse ponto, o PLS, involuntariamente, colocou a trabalhadora brasileira diante da seguinte escolha: exercer atividade insalubre mantendo a integridade do seu salário ou afastar de tal labor para preservar a sua saúde e de seu filho, tendo em contrapartida que arcar com a redução de sua remuneração em decorrência do não pagamento adicional de insalubridade. É preciso concordar com o eminente senador e aperfeiçoar o projeto para garantir que as trabalhadoras não deixem de receber o adicional de insalubridade quando tiver que se afastar para proteger a sua saúde e a vida de seus filhos. Por tal razão, recomendo a aprovação do PLS 230 com duas alterações na emenda 2 CCJ substitutiva. A primeira subemenda inclui emendas lactantes, que apesar de contempladas no texto, não constam ali. Também elaboramos subemenda para que o médico apto a dar o atestado seja da confiança da empregada, podendo ser do sistema privado ou público de saúde. Quanto ao PLC 21 de 2018, consideramos que o tema merece análise mais detida em momento oportuno, razão pela qual proporemos permanecer tramitando nessa casa de maneira autônoma. Voto. Em face do disposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei do Senado 230/2018, na forma da emenda número 2 CCJ substitutiva, apresentada pela senadora Simone Tebet, com duas subemendas. Subemenda número 1 de plenário e subemenda número 2 substitutiva, dá-se a seguinte redação à ementa: altera o artigo 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5452, mês de maio de 43, para dispor sobre a proteção das trabalhadoras gestantes e lactantes em face do labor insalubre. Subemenda número 2 de plenário, emenda 2 substitutiva, desse ao parágrafo 2º do artigo 394-A, na forma da emenda número 2, a seguinte redação: o exercício de atividades e operações insalubres em grau médio ou mínimo pela gestante ou lactante somente será permitido quando ela voluntariamente apresentar atestado de saúde emitido por médico de sua confiança, do sistema privado ou público de saúde, que autorize a sua permanência de exercício de atividades. É o relatório, senhor presidente. É o relatório do senador Anastasia, com parecer favorável pela aprovação do substitutivo com duas subemendas. Passa-se a apreciação da matéria. Para discutir, pede a palavra. Senhor presidente, pela ordem, não é nem para discutir. Eu vou cometer aqui uma figura de linguagem, pleonasmo, porque o nosso relator, senador Anastasia, foi muito objetivo e claro no escopo desse projeto. Mas esse projeto, senhor presidente, garante o emprego e a saúde de gestantes e lactantes. Gestantes devem ser afastadas de quaisquer atividades em locais insalubres. Se a insalubridade for mínima, ela até pode retornar às suas atividades, desde que por vontade própria. Apresenta atestado de saúde emitido por médico de sua confiança. E com relação às lactantes, elas serão afastadas de atividades insalubres em qualquer grau, quando apresentarem atestado de saúde recomendando o afastamento, senhor presidente. Esse projeto vem realmente corrigir uma falha que nós cometemos na reforma trabalhista. Eu espero que os nossos colegas senadores e senadoras venham consolidar a aprovação desse projeto no dia de hoje. Obrigado, senador Ataídes, eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, no dia de hoje, ao aprovar esse projeto, com a nossa participação aqui de pauta, Vossa Excelência resgata aquilo que foi prometido ao plenário dessa casa, que seria uma medida provisória para restabelecer aquilo que havia sido negociado pelo líder do governo à época com esse plenário, que não foi cumprido. Com o plenário. Não foi cumprido com o plenário. Mandaram a medida provisória, senador Ataíde, por gentileza. Mandaram a medida provisória, depois não instalaram a medida provisória, deixaram ela caducar a medida provisória
e em não cumprimento, porque nós não tivemos a condição de emendarmos absolutamente nada aqui, senador Anastasia, num compromisso que viria essa medida provisória para proteger as mulheres grávidas ou que estivessem amamentando, para usar um termo bem mais popular para quem está nos ouvindo nesse momento. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência com o nosso apoio. Na tarde de hoje, Vossa Excelência resgata aquilo que foi um compromisso assumido com essa casa, que não se fez cumprir, não por nossa parte, mas por quem fez o compromisso. Então você está de parabéns Eu não consigo raciocinar com 20 mãos balançando para mim. Agradeço a Vossa Excelência. Você está de parabéns porque resgata aquilo que foi assumido com esse plenário e não cumprido. Portanto, parabéns a Vossa Excelência. Eu concedo a palavra pela ordem de inscrição. Senadora Simone Tebet. Senhor presidente. Não. Senhor presidente, quem sou eu para falar depois do senador Anastasia como relator, brilhante relator que foi deste projeto? Eu apenas queria tranquilizar alguns senadores, dada a urgência com que foi aprovado esse projeto, nós temos chances já de levar esse projeto amanhã para tentar votar no plenário da Câmara, já temos deputadas acionadas e quem sabe até o atual presidente sancionar. Vossa Excelência foi muito feliz quando disse que nós ficamos devendo às mulheres que trabalham em condições insalubres uma resposta, uma vez que não tivemos tempo, sequer tempo, para analisar a reforma trabalhista. Pois bem, muito rapidamente, senhor presidente, a CLT determinava que mulheres gestantes ou lactantes eram afastadas de qualquer forma com insalubridade. Isso, estou falando da CLT de 1941. Com a reforma trabalhista, essa situação ficou realmente numa penumbra. Muitas mulheres que trabalhavam e trabalham nessas condições não concordaram com o projeto que veio da Câmara. O que nós estamos fazendo? Na nossa modesta opinião, nós estamos melhorando o que já dizia a consolidação das leis do trabalho, ou seja, a CLT. No grau máximo, elas continuam afastadas, inclusive lactantes com adicional. No grau mínimo e médio, a regra é o afastamento com adicional, mas se porventura elas quiserem, até para assegurar, na iniciativa privada acontece muito isso, assegurar o emprego, elas podem apresentar um atestado médico dizendo que no grau mínimo ou médio elas querem voltar à atividade. Lembrando, é um direito delas permanecer afastada, como era a CLT. Nós estamos voltando ao modelo da CLT e desconsiderando a reforma trabalhista, mas dando a oportunidade para uma mulher, por exemplo, que trabalha no hospital, num banco de leite e está amamentando, de querer voltar para trabalhar. Não vejo aí nenhum óbice. Sei da delicadeza do assunto, mas a urgência se impõe porque é a forma que nós temos de melhorar e definitivamente, senhor presidente, até porque foi orientação de Vossa Excelência que nos orientou nesse sentido, nós podermos assumir e honrar o compromisso que fizemos com as mulheres quando da reforma trabalhista. Conceda a palavra, obrigado, senadora Simone, conceda a palavra ao senador Humberto Costa. Senador Humberto Costa. Alô, senhor presidente, eu me inscrevi para discutir o projeto e queria colocar aqui claramente que é inegável de que houve uma melhoria considerável em relação ao que foi aprovado aqui, que foi aprovado mediante a condição de que haveria uma mudança por parte do governo, e isso não aconteceu. A proposta de caducou e era ruim nesse aspecto também, e não há dúvida de que a proposta da senadora Simone Tebet, relatada brilhantemente pelo senador Anastasia, ela é bem melhor do que aquilo que foi aprovado na reforma trabalhista. Eu queria, porém, fazer algumas considerações antes de anunciar nossa posição. A primeira consideração, ouvindo a própria senadora, que manifesta a preocupação de que, se não houver uma decisão como essa agora, levando-se em consideração as pressões que têm sido feitas
inclusive para que o projeto proteja menos as mulheres grávidas e as lactantes, nós teríamos como vantagem votar agora que essas pressões que encontram muito eco no futuro governo, basta ver o presidente eleito dizendo que no Brasil é duro ser patrão, como se fosse mole ser trabalhador, ou dizer que tem que aproximar o emprego formal da informalidade que existe hoje, as regras do emprego formal se aproximarem da informalidade. Então, sem dúvida, seria mais prudente ter algo que protegesse um pouco mais do que a aprovação, a manutenção daquilo que a reforma trabalhista colocou. Mas, por outro lado, eu queria levantar uma outra questão que é complexa também. Quando a gente fala de apresentação voluntária do atestado ou decisão da própria trabalhadora, nós deixamos de levar em consideração o que habitualmente acontece, que são pressões escamoteadas, que são pressões que se fazem sem que isso espelhe de fato a verdadeira vontade do trabalhador ou da trabalhadora. Então, eu queria, levando em consideração o que disse a senadora Simone Tebet, orientar a nossa bancada no sentido de que vote por essa proposta, vote pelo seu relatório. Vamos tentar na Câmara ver se é possível melhorá-lo ainda mais e não dar a chance de que o futuro presidente da República, que acabou com o próprio Ministério do Trabalho, venha acabar também com o direito da gestante. Ou seja, sabemos que é um tema complexo, mas estamos aqui numa escolha de Sofia e vamos optar pelo projeto de Vossa Excelência. Muito obrigado. Concedo a palavra pela discussão, senadora Rose de Freitas. Senador Eunício, pela ordem. Só para justificar o meu voto na votação anterior, conforme a orientação do meu líder do PR. A mesa registro de voto, Vossa Excelência. Senadora Rose. Da mesma forma, senador Wellington, para registrar a presença. Registro de voto, Vossa Excelência. Senadora Rose. Senhor presidente, eu, até conferindo no meu interior as palavras de Vossa Excelência, nós travamos uma grande discussão na questão da reforma trabalhista. Exatamente no quesito da mulher, nós tivemos uma discussão nesse plenário que levou o líder Romário, líder Romário na época, Romero, a dizer que enviaria, teria conversado na presidência da República e seria enviado para esse plenário uma proposta em relação ao trabalho insalubre das gestantes. Isso não aconteceu. Depois, muito mais tarde, veio essa proposta que caducou, como Vossa Excelência colocou. Eu tenho um sentimento que aqui nós teremos que nos resignar com o menos ruim. E eu não quero ter essa posição. A questão da mulher ficar com o ônus de ter que trazer um atestado médico para dizer que ela pode ou não pode trabalhar, isso é um absurdo. É um absurdo, ainda que valha a intenção do que aqui estão, e com muito respeito ao senador Anastasia, que eu votaria só pelo simples fato dele ser relator, mas em sendo mulher não posso fazer isso, também pelo esforço da senadora Simone Tebet, que está errado fazer dessa maneira. Está errado fazer dessa maneira. Na última hora, no mais ou menos, porque deixaram caducar a MP que interessava. Agora nós vamos ali dizer, olha só, a lei trabalhista diz isso do grau da insalubridade. A mulher que quiser trabalhar, traz uma atestada, que não puder, tá? Nós transferimos a responsabilidade de um cuidado explícito que deveria ter as leis com relação ao trabalho da mulher, ainda mais numa situação tão delicada. Então, meu voto aqui no Podemos é totalmente contrário a essa solução esdrúxula que se arranjou no plenário. Obrigado. Senhor presidente. Pela discussão, senador Serra.
Senhor presidente, colegas, eu acho que esse PLS tem um grande mérito, porque ele corrige uma lacuna inaceitável na reforma trabalhista. Temos que ter consciência disso. Estabelece novas regras para o trabalho de gestantes e de lactantes em ambientes insalubres. Vale lembrar que a MP 808/2017 já havia corrigido essa falha, mas ela perdeu a vigência em abril. Nós caímos num buraco. O projeto garante o emprego, a saúde de gestantes e lactantes. As gestantes devem ser afastadas de quaisquer atividades em locais insalubres. Se a insalubridade for mínima, ela até pode retomar suas atividades, desde que por vontade própria apresente o atestado de saúde, emitido por médico de sua confiança, autorizando sua permanência no trabalho. No caso das lactantes, elas serão afastadas de atividades insalubres em qualquer grau, quando apresentarem atestado de saúde, recomendando o afastamento. E a nossa obrigação é garantir um ambiente saudável de trabalho para as mulheres grávidas e mulheres que estão amamentando. A saúde das crianças também está em jogo, é bom lembrar. Por isso, quero parabenizar aqui o senador Ataídes pela iniciativa, aqueles demais que interferiram no sentido do apoiamento a esse projeto e convocar os colegas a votar para que votemos por unanimidade nesse projeto, nesse acréscimo num projeto que é de boa qualidade. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem de inscrição, conselho a palavra ao senador Cristóvão. Senador presidente, apenas para parabenizar o senador Ataídes. Fazer dois agradecimentos. Um, obviamente, por todas as mulheres, famílias, pais, que vão poder se proteger graças ao seu PLS. Mas segundo, senador Ataídes, para agradecer que esse seu projeto vai tirar do discurso dos que tanto criticaram e criticam a reforma trabalhista essa mácula que de fato ficou em relação à proteção às trabalhadoras gestantes. Durante essa campanha eleitoral, esse foi um grande debate que tivemos aqui em Brasília. E por mais que eu perguntasse a cada trabalhador do setor moderno, que direito lhe tiramos? Não sabiam, não diziam, mas tirou o direito. E restava uma maculazinha, que é essa das mulheres gestantes. Então, senador Ataídes, muito obrigado por, com o seu projeto, estar esclarecendo que visa-se adaptar as regras trabalhistas à realidade do mundo em que nós vivemos e que os direitos foram protegidos. E vamos abarcar e levar esses direitos àqueles que nem emprego têm e que, graças à reforma, poderão ter empregos. Muito obrigado, senador Ataídes. Pela ordem de inscrição, com o senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, duas coisas que eu considero importantes. Primeira que eu quero chamar a atenção, eu dizia isso ao senador Ataídes e à senadora Simone Tebet. Nesses tempos, senador Eunício, que nós assistimos aqui com a reforma trabalhista, a retirada de coisas tão absurdas, esse projeto, ele retoma uma preocupação central em uma das áreas que nós, senador Cristóvão, estamos conseguindo alcançar as duas partes mais importantes desse processo da gestante, a criança e a mãe. Portanto, nesse consagrar de voltar a ter esse aspecto, do ponto de vista de acuidade, preocupação, e eu diria mais ainda, uma verdadeira lição de preocupação com o processo que tanto se fala, a importância de amamentar, tantas campanhas, aí na realidade a gente vem com uma lógica de retirar do ambiente de trabalho a possibilidade de alguém continuar trabalhando. Quantas mães, senadora Ataídes, não tiveram que fazer a opção, inclusive, de mudar a sua jornada de trabalho, ir para casa correndo, voltar, ou às vezes retirar o leite e deixar lá para que alguém pudesse amamentar as crianças, para não perder, inclusive, aquele que era o único seu ganha-pão. Quero lembrar hoje que a gente que mais tem no Brasil hoje são mulheres que, na realidade, sozinhas dão conta das suas famílias. Então, portanto, o projeto primeiro, quero chamar a atenção disso. Essa é a grande
parte, eu diria até a reparação nesses momentos de tão duras retiradas de direitos. A segunda questão, senador Ataíde, tem a ver exatamente com o mercado de trabalho, que eu dizia ali também a Vossa Excelência e a senadora Simone. Olha o perfil do mercado de trabalho das mulheres. Historicamente, as mulheres foram sendo sacadas, foram retiradas do ambiente de trabalho, principalmente com a introdução de novas tecnologias. Então, portanto, aí fica aquela velha outra história. O remanejamento das mulheres para uma outra atividade, aí geralmente se condiciona ou se impõe mais uma punição. Além da substituição, senador Ataíde, a questão, inclusive, vamos usar uma expressão bem clara, marcado para morrer. Portanto, inviabilizando a continuidade da mulher no mercado de trabalho e, mais ainda, punindo duplamente, não permitindo que essa mulher consagre o seu principal, eu diria até a essência na vida de muitas mulheres, que é o fato de ser mãe e, portanto, poder continuar dando à luz e com a certeza que vai amamentar. Então, é um projeto de suma importância, senador Eunício, e acho que o Senado faz uma reparação importante nesse momento, aproveitando o projeto do senador Ataídes e com, eu diria, a mão da relatora, que, portanto, em sendo mulher, tem muito mais sensibilidade do que a gente para fazer exatamente esses ajustes. Então, nós devemos aprovar esse projeto com louvor e, principalmente, com rapidez, para que isso possa chegar na ponta e atender a milhares e milhares e milhões até de mulheres em nosso país. Não havendo mais inscritos, está encerrada a discussão. Pelo ódio, senador Gilberto. Eu gostaria que houve uma votação nominal e que constasse em ata a minha posição favorável à proposta apresentada. A mesa constará o voto de Vossa Excelência, sempre tão presente nessa casa. Foi apresentado o requerimento de preferência à emenda número 2 substitutivo, que será publicado na forma regimental. Votação do requerimento. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneça como se acha, aprovado o requerimento. Votação da emenda número 2. Diga, senador Paulo. Com voto contrário de Vossa Excelência? Com voto contrário do senador Paulo Rocha e da senadora Rose de Freitas. Votação da emenda número 2, substitutiva, que tem preferência regimental com as subemendas apresentadas em plenário. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto de lei número 230 de 2018 e as demais emendas. O parecer da comissão diretora oferecendo redação do vencido para o turno suplementar será publicado na forma regimental. Estando a matéria em regime de urgência, passa sua apreciação em turno suplementar. Não havendo inscrito para discussão, está encerrada a discussão. Poderá ser oferecida a emendas até encerramento da discussão, mas já foi encerrada a discussão. Discussão para o segundo turno, não há inscritos. Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação nos termos do 284 do Regimento Interno. Projeto de lei do Senado 230 de 2018 vai à Câmara dos Deputados. O projeto de lei da Câmara 21 de 2018 retorna ao exame da CAS.